Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje, dando continuidade ao livro de Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado, lerei o terceiro capítulo, que está escrito assim, ó, A Esposa Substituta e o Fantoche. Tá? E isso tá na página 85. A partir da 85, vamos lá. Escuta. O processo pelo qual aldeias neolíticas esparsas se tornaram comunidades agrícolas, depois centro-urbanos e, enfim, estados, é chamado de Revolução Urbana, ou Ascensão da Civilização. É um processo que ocorre em épocas diferentes, em locais diferentes, no mundo todo. Primeiro, nos grandes vales de rios e costas da China, da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da Mesoamérica. Depois na África, no norte, na Europa e na Malásia. Estados arcaicos caracterizam-se em toda parte pelo surgimento de classes e hierarquias relacionadas à propriedade, produção de bens consumíveis com alto grau de especialização e comércio organizado entre regiões distantes, urbanismo, aparecimento e consolidação de elites militares, realeza, institucionalização da escravidão, transição de dominância por parentesco a famílias patriarcais como principal forma de distribuição de posses e poder. Na Mesopotâmia, também ocorrem mudanças importantes na posição das mulheres. A subordinação feminina dentro da família passa a ser institucionalizada e codificada pela lei. A prostituição se estabelece e se regula com crescente especialização de trabalho. As mulheres são excluídas aos poucos de determinadas ocupações e profissões. Após a intervenção da escrita e do estabelecimento do ensino formal, as mulheres são excluídas do mesmo acesso a tal educação. As mulheres foram excluídas da educação. Lembre-se disso. As cosmogonias que oferecem a base para o estado arcaico subjugam divindades femininas e deuses masculinos superiores. E apresentam mitos de origem que legitimam a supremacia masculina. A maioria das teorias sobre a origem do Estado arcaico são as de causa única, de primeiro motor imóvel, tal como na metafísica aristotélica, destacando como causas, por sua vez, as seguintes: acúmulo de capital em razão de novas tecnologias, o que resulta em estratificação e luta de classes. Aí, entre parênteses, Marx, Engels e Schild. Aí depois, o surgimento de burocracias sólidas por causa da necessidade de desenvolvimento de projetos de irrigação em grande escala. Walt Vogel. Entre parênteses. Aí depois, aumento da população e crescimento populacional. Fred. Entre parênteses. Aí depois, crescimento populacional em um ambiente limitado, resultando em militarismo, que por sua vez origina a formação do Estado. Entre parênteses, Carneiro. Cada uma dessas explicações foi criticada e substituída por explicações mais complexas e guiadas pelo sistema, evidenciando a interação de uma variedade de fatores. Robert Mink Adams, embora reconhecesse a importância de fatores ambientais e tecnológicos no crescimento das civilizações, enfatizou que o núcleo da revolução urbana são as mudanças na organização social. A intensificação da produção agrícola gerada pela especialização resultou em uma base alimentar estável, que permitiu o aumento da população. A redistribuição de alimentos era feita pela comunidade do templo, tendo esse grupo o poder de coagir fazendeiros e pastores para que produzissem excedentes. Isso podia ser feito com o aumento da irrigação, que por sua vez aumentava o poder da elite do tempo e gerava distinções mais acentuadas de riqueza entre as que possuíam e os que não possuíam terras próximas ao fornecimento constante de água.
Essa formação inicial de classes originou outra mudança importante na estrutura da sociedade, baseada em parentesco para baseada em classes. De parentesco para classes. É essa mudança que tem particular importância para a história das mulheres. Muitas autoras feministas chamaram a atenção recentemente para esse aspecto da Revolução Urbana, algo que será explorado mais adiante nesse capítulo. A antropóloga Rayane Hebb aponta o conflito entre grupos de parentes e elites em ascensão e conclui que as estruturas de parentesco foram as que obtiveram maior fracasso no processo da civilização. As sociedades de Estado, a produção social total era organizada pelas relações de parentesco. Conforme os Estados foram surgindo gradualmente, as estruturas de parentesco foram desmanteladas e transformadas para manter a existência e a legitimação de domínios politizados mais poderosos. Nesse processo, as mulheres foram subordinadas em relação ao parentesco. No caso de sociedades mesopotâmicas, precisamos examinar em detalhes como esse processo de transformação ocorreu e por que aconteceu daquela maneira. Não devemos imaginar como um processo linear que se desenvolveu de modo uniforme em diferentes regiões, mas como um acréscimo lento de mudanças incrementais que ocorreu em velocidade diferente de regiões diferentes e com resultados diversos. Eita, a luz aqui. Peraí. Nas palavras de Charles Hedman, deve ser conceituado como uma série de processos incrementais que interagiram e foram ativados por condições culturais e ecológicas favoráveis e continuaram a se desenvolver por meio de interações mutuamente reforçadas. No total, foram 3 os estágios da Revolução Urbana na Mesopotâmia: o surgimento das cidades-templos, o crescimento das cidades-estados e o desenvolvimento de estados nacionais. Discutimos antes sobre as cidades neolíticas do tamanho considerável, tais como Kassal e Assilá, na Anatólia, no 6º e no 8º milênio antes de Cristo. Mesmo nesses primeiros assentamentos, os costumes relacionados aos enterros revelam diferenças de riquezas e status entre os habitantes, bem como a existência de especulação em habilidades artesanais e comércio distante. Pode-se presumir que existiam comunidades semelhantes em aldeias e cidades da região da Mesopotâmia. Embora Kassal e Assilá tenham desaparecido como assentamentos antes de 5.000 a.C., as comunidades rurais da Mesopotâmia se espalharam aos poucos em direção às planícies do sul. Populações crescentes em um espaço limitado da terra, que era fértil, apenas se houvesse água disponível, levaram de forma inevitável ao desenvolvimento da irrigação. Isso resultaria em distinções de riquezas, dependendo da localização da terra de um fazendeiro, e em tensões sobre direitos e interesses entre propriedades comuns e privadas. Em um espaço limitado, em termos ecológicos, as populações crescentes só podem ser abastecidas com o aumento da produção agrícola ou com a expansão O primeiro fator originou o desenvolvimento das elites e o segundo resultou no desenvolvimento do militarismo. A princípio de maneira voluntária, depois profissional. Na Mesopotâmia, essas formações sociais ocorreram como cidades-templos que se desenvolveram no 4º e no 3º milênio antes de Cristo.
Em condições de conflitos intertribais, a existência de cidades é como um imã para as populações de aldeias próximas, que migram para a cidade em busca de trabalho ou proteção em tempos de guerra ou escassez. Essas populações se tornaram trabalhadores em grandes empreendimentos, que viabilizaram a construção de enormes templos e projetos de irrigação centralizados. O templo reunia no complexo atividades religiosas, políticas e econômicas. Evidências arqueológicas mostram que 3000 a.C. em diante, as hierarquias do templo coordenaram a construção e manutenção de um sistema de canais de vários quilômetros de extensão, que exigiu a cooperação de diversas comunidades. O financiamento desses grandes empreendimentos, a manutenção de equipes de trabalho pagas em rações e o investimento de excedentes da produção em massa de determinados produtos artesanais para exportação, tudo isso resultou na consolidação do poder e na especialização de funções nas mãos da burocracia do templo. O templo fomentou também o desenvolvimento de trabalhos artesanais, o que implica o fortalecimento da especialização nesse trabalho, entre eles a metalurgia e a produção em grande escala de tecido para exportação. O templo controlava a matéria-prima e monopolizava o comércio. Por sua vez, a administração desses grandes projetos fomentou o surgimento de elites com habilidades administrativas e acabou resultando no desenvolvimento de sistemas de informação padronizados. Os primeiros sistemas de símbolos ou sinais desenvolveram-se com as atividades comerciais e de contabilidade. Desses sinais desenvolveram-se sistemas de contagem e escrita. As primeiras tábuas de argila na Suméria eram listas de ração, registros de tributos e doações, e listas de nomes divinos. A invenção da escrita em seu pleno desenvolvimento, que incorporava elementos gramaticais, ocorreu pouco depois de 3000 a.C. na Suméria. Isso foi um divisor de águas no desenvolvimento da civilização mesopotâmica. Em geral, acredita-se que a escrita surgiu nos templos e palácios, sendo um conhecimento que fortalecia muito o papel da liderança das elites. As escolas formavam escribas sistematicamente para que atendessem todas as necessidades do governo, entre elas conhecimento sacro. Depois, a organização de arquivos institucionalizou ainda mais a administração de atividades econômicas e políticas nos templos e palácios. É com a intervenção da escrita e a preservação de registros escritos que a história começa, é claro. O período proto-histórico, cerca de 3.500 a 2.800 a.C., coincide com o antigo período arqueológico da dinastia de Uruk V. Pode-se presumir que, durante esse período, as elites militares se desenvolveram junto às elites do templo e logo se tornaram uma força rival e independente na sociedade. Militares poderosos primeiro tornavam-se chefes em aldeias e depois estabeleciam dominância sobre terras e rebanhos, antes pertencentes ao templo, deixando aos poucos os sacerdotes em segundo plano. Examinaremos os detalhes desse processo no caso de Urukagina de Lagash. Depois, os mais poderosos desses chefes se autonomeavam reis, usurpando o poder dos templos e tratando as propriedades deles como suas. No século seguinte, de conflitos entre cidades, o mais poderosos desses soberanos reunia diversas dessas cidades-estados em um reino ou estado nacional. O desenvolvimento do militarismo, aliado à necessidade de uma grande força de trabalho para a construção de projetos públicos, originou a prática de transformar prisioneiros em escravos e a consequente
institucionalização da escravidão. E com isso, a institucionalização de classes estruturadas. No próximo capítulo, discutiremos esse desenvolvimento e seu impacto sobre as mulheres em detalhes. O que nos interessa aqui é que todos esses vários processos interativos e de reforço mútuo caminharam para fortalecer a dominação masculina na vida pública e nas relações externas, enquanto enfraqueceram o poder das estruturas comuns e baseadas em relações de parentesco. No período proto-histórico, manteve-se a importância de grupos de parentes, alguns com títulos de terra, outros recrutando associações de artesãos ou organizando recrutamento para o serviço militar. Em sua comparação da Revolução Urbana entre a Mesopotâmia 3.900 a 2.300 a.C. e México Central 100 a.C. a 1500 d.C., Robert Adams encontra uma função semelhante realizada por grupos de parentes mexicanos, os Calpulli, que distribuem riqueza e poder no Estado Novo. Eles formam guildas, fornecem homens para o exército e designam escravos para o Estado. Conforme o Estado se consolida, solidificam-se mudanças nas estruturas de parentesco. No Império Inca, os conquistadores estenderam seu domínio, obrigando as aldeias conquistadas a fornecer mulheres virgens para servir o Estado e como possíveis esposas de nobres incas. Essa interferência nos padrões sexuais e maritais dos povos conquistados teve a dupla função de enfraquecer as estruturas de parentesco e destacar grupos específicos de parentes que fizessem novas alianças com os conquistadores. Veremos um processo semelhante em andamento na Mesopotâmia, na prática de destruir cidades conquistadas, matar os homens e condenar mulheres e crianças à escravidão na terra dos conquistadores. E também no estabelecimento de alianças de casamento entre soberano para consolidar a cooperação interestadual. O trabalho arqueológico na Mesopotâmia, em tempos modernos, descobriu dezenas de milhares de tábuas de argila que documentavam a ordem social na Suméria, no 3º milênio a.C. e na Babilônia, no 2º milênio a.C., o que usaremos para enfatizar as mudanças nas posições das mulheres. Tais fontes podem ser comparadas e relacionadas com selos, estátuas e outros artefatos, e também com os habituais evidências arqueológicas de túmulos e cidades. Como muitas das tábuas de argila contêm poemas, hinos e leis, além de indícios mais mundanos e transações comerciais e domésticas, podemos reconstruir essa civilização da Idade do Bronze com mais evidências do que ocorre em outras civilizações iniciais. Como acontecerá com boa parte do período histórico posterior a esse, é mais fácil encontrar evidências de mulheres de classes altas do que as mulheres de classes mais baixas, uma vez que a intenção não é escrever a história social das mulheres do Antigo Oriente Próximo, mas sim traçar a evolução dos conceitos de gênero. Nosso relato selecionará modelos e momentos significativos em vez de tentar fazer uma reconstrução histórica completa. Uma das mais antigas imagens da mulher na Suméria é a cabeça cuidadosamente esculpida de Uruk, retratando uma mulher de muita dignidade e beleza que pode ter sido uma sacerdotisa, uma rainha ou uma deusa. Essa escultura singular, datada entre 3100 e 2900 a.C., personifica os importantes papéis desempenhados por mulheres aristocráticas que eram ativas na administração de templos e palácios e na economia. Vê a ilustração 5. Deixa eu ver, para mostrar a vocês. Fica mais legal. A cabeça da mulher de Uruk, período inicial da Suméria, por volta de 3250 a.C., Bagdá, está no Museu do Iraque. Ó, essa cabeça aqui. Porque no livro, lá no final do livro,
tem as ilustrações, ó. Então, todas as citações que ela está fazendo de imagens importantes, arqueológicas que foram encontradas, vai estar também aqui no livro. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar assim bem rapidinho. Tem algumas, tá vendo? Tem algumas figuras aqui pra gente acompanhar. As imagens dos artefatos, né, que foram encontrados, enfim. Aí, voltando. Deixe-me ver, deixe-me ir, preciso andar. Voltando. É característico da liderança, nesse período inicial, que haja uma fusão de poder divino e secular personificado pelo soberano. A Lixa Real, documento escrito em cerca de 1800 a.C., registra as sucessivas dinastias das maiores cidades da Mesopotâmia até o terceiro milênio. Embora as cronologias estejam um tanto superestimadas, arqueólogos confirmaram alguns dos dados com outras evidências. As primeiras dinastias sumérias encontravam-se nas cidades de Kish, Varka, não sei se estou falando certo, Kish, Varka e Ur. De acordo com a lista real, a fundadora da dinastia de Kish foi a rainha Kubaba, que, segundo a lista, reinou por 100 anos. Ela é identificada como ex-taberneira, ocupação que a situa em um lugar marginalizado pela sociedade. Mais tarde foi identificada como a deusa Kubaba, venerada no norte da Mesopotâmia. Ela é a única mulher cuja descrição na lista real diz que reinou por mérito próprio, mas a fusão de sua personalidade histórica com a de uma divindade não é diferente da do semideus mítico Gilgamesh, soberano de Varka, que Varka é o Aka, que supostamente reinou no período dinástico antigo e cuja existência histórica não se sustenta por evidências sólidas, embora suas façanhas estejam imortalizadas na epopeia Gilgamesh. As escavações feitas em Ur em 1922 a 1934 por Sr. Leonard Woolley, em nome do Museu Britânico. Fala de Museu Britânico, eu lembro de ladrões. Não sei porquê. Ladrões. Voltando. Nos oferece as escavações feitas em Ur em 1922 a 1934 por Sr. Leonard Woolley, em nome do Museu Britânico, nos oferecem uma compreensão surpreendente da estrutura social da sociedade suméria no período dinástico antigo, por volta de 2.500 anos. A descoberta de 1.850 túmulos, entre os quais 16 túmulos reais, rendeu informações importantes sobre costumes relacionados a enterros em uma sociedade caracterizada por estratificação de classes, além de riqueza e desenvolvimento artístico, bem como com tecnologia razoavelmente avançada. Em um dos túmulos, um selo de lápis lazuli com a inscrição Nimbanda a Rainha, esposa de Mesanepada, identifica uma mulher que pode ter sido esposa de um rei da primeira dinastia de Ur. As evidências da existência de seu marido são importantes para confirmar a precisão histórica da lista real suméria. São de particular interesse para nós os achados do túmulo real 789, de um rei cuja identidade não foi estabelecida com clareza, e do túmulo 800 da rainha Puabi, que provavelmente viveu por volta de 2500 a.C. A identidade dela foi estabelecida por um selo cilíndrico de lápis lazuli, que, com a inscrição de seu nome encontrado junto ao corpo. Nos dois casos, o corpo real foi encontrado em uma câmara de pedra, com vários outros, presume-se que de servos. Essas evidências de sacrifício humano prestam esclarecimento a um conjunto de crenças e valores religiosos associados apenas a esse período inicial.
É significativo o fato de as centenas de outros túmulos nos cemitérios de Ur não indicarem sacrifício humano, apenas os túmulos reais o fazem. Também é notável que 2 rainhas tenham sido enterradas com seus servos, assim como os reis, o que indicaria ser a realeza o objeto de reverência com um sacrifício humano, e que nesse período inicial essa qualidade divina pudesse estar presente tanto em uma mulher quanto em um homem. Nos túmulos 789 e 800, a câmara estava localizada no fim de um fosso fundo que formava o túmulo coletivo para o séquito da pessoa em questão. O corpo da rainha foi encontrado em um esquife. Ela foi enterrada com um adorno luxuoso na cabeça, feito de ouro, lápis lazuli e cornalina, e uma taça requentada na mão. 2 criadas estavam curvadas diante de seu esquife, cercado por oferendas feitas de rico trabalho em metal e pedra. O Oley supôs que, durante a cerimônia de sepultamento, a rainha e seus servos pessoais eram enterrados primeiro, na câmara mais baixa do túmulo, que depois era selada. A segunda fase da cerimônia de sepultamento ocorria no fosso ao redor da câmara, onde acendiam fogueiras, realizavam um banquete e faziam oferendas aos deuses. Então, os principais servos domésticos e cortesãos eram agrupados no fosso. Devia ocorrer algum tipo de cerimônia porque os músicos no fosso foram enterrados ainda com os dedos nos instrumentos. É provável que os que eram feitos de sacrifícios humanos fossem drogados ou envenenados primeiro, como evidenciado pela presença de copos perto de cada corpo. E depois o fosso era murado e coberto com terra. No túmulo 789, o túmulo do rei, foram encontradas ossadas de 6 soldados. Presume-se que fossem guardiões do fosso, que haviam conduzido carroças de 4 rodas puxadas por boi. Em cada carroça, o corpo do condutor permanecia na posição apropriada para a tarefa. Contra a parede havia 9 corpos de mulheres adornadas com joias finas. No total eram 63 homens e mulheres, com o rei. Em data posterior, parte da entrada para esse túmulo foi reutilizada para o túmulo 800, o túmulo da rainha. Nessa entrada havia uma espécie de trenó puxado por bois, uma lira e outros utensílios domésticos valiosos, além de ossadas de 10 homens e 10 mulheres. As mulheres usavam adornos na cabeça elaborados e joias, e podem ter sido instrumentistas da corte. Outro túmulo, chamado de Grande Fosso da Morte, continha os corpos de 6 homens e 68 mulheres com ricos adornos. Novamente, 6 guardas estavam alinhados na entrada. As mulheres eram 4 arpistas e 64 damas de companhia usando fitas de ouro e prata nos cabelos. A disposição dos túmulos, a decoração e os outros objetos deixam claro que, no caso de túmulos coletivos, não apenas havia neles servos pessoais, provavelmente escravos enterrados com a realeza, como também a maioria dos outros corpos era de cortesãos e pessoas ilustres, de acordo com Rowley. Sem dúvida, essas pessoas não eram escravos ordinários, mortos como gado, mas pessoas honoráveis, de uniforme, que participaram, espera-se, voluntariamente de um ritual que para elas era apenas a passagem de um mundo para outro, de servir a um Deus na Terra para servir a esse mesmo Deus em outra esfera. O último ponto é crucial para a interpretação dos achados nos cemitérios de Ur. Sabemos que, em período posterior,
os reis sumérios eram idolatrados após a morte e até durante a vida. Essas evidências de sacrifício humano parecem indicar que a prática começou antes, no período proto-histórico. Se o rei ou a rainha tinha atributos divinos e incorporava a divindade, servir a eles em um outro mundo, o mundo dos deuses, devia significar não o supremo sacrifício, mas a suprema honra. As ossadas nas covas não apresentavam marca de violência ou luta, portanto, são testemunhas silenciosas de uma crença da divindade de reis e rainhas. Outra implicação interessante dos achados de Ur diz respeito ao evidente desperdício de bens funerários caros e manufaturados com excelência. Como esses estavam sobretudo em túmulos reais, o enterro de tais bens pode ter sido alguma função para o sucessor real. O desperdício de recursos a serviço dos deuses é um ritual que estabelece a legitimidade do sucessor, que podia assumir a autoridade ao renunciar à riqueza de seu antecessor. Isso confirma a interpretação de que rituais ainda eram necessários para manter a autoridade do rei durante períodos de sucessão. Um fato que outras evidências históricas tendem a sustentar. O enterro dos principais servos e criados do rei era também uma garantia de que o novo rei começaria do zero, com o próprio grupo de seguidores fiéis. Os túmulos reais de Ur nos contam que as rainhas compartilhavam de status. Status, poder, riqueza e atribuição divina imputados aos reis. Eles nos contam sobre a riqueza e o alto status de algumas mulheres em cortes sumérias, sobre suas variadas habilidades artesanais, além dos óbvios privilégios econômicos, mas o predomínio esmagador de ossadas femininas em relação às masculinas entre os criados enterrados também demonstra a grande vulnerabilidade e dependência delas na condição de servas. A disposição dos servos reais para seguir seus senhores até a morte refletia algumas crenças básicas da religião suméria. O mundo e os seres humanos haviam sido criados para servir aos deuses. As pessoas não tinham livre-arbítrio, sendo governadas pela decisão dos deuses. Os deuses eram senhores proprietários das cidades e dos templos, que governavam por meio de seus representantes humanos. Podiam ser sumos sacerdotes ou soberanos seculares, que a princípio governavam como representantes de um conselho de anciãos. Em tempos de crise, esses soberanos podiam expandir seu poder pessoal e entrar em conflito com a autoridade do templo. Soberanos seculares surgiam em diferentes cidades, em circunstâncias diversas, mas logo estabeleciam a própria base de poder. Assim, em Lagash, por volta de 2350 a.C., o soberano Lugalanda tomou o poder dos templos mais importantes, os dos deuses Ningirsu e Shusharg, e o da deusa Baal, colocando-os sob a administração de uma autoridade que ele havia nomeado e que não era sacerdote, e também nomeado a si mesmo, a esposa Baranantarra e outros membros da família como administradores do templo. Ele ainda se referia a esses templos como propriedade privada do em si soberano. Não citava mais o nome das divindades nos documentos dos templos e cobrava impostos do sacerdócio. Lugalanda e sua esposa se tornaram os maiores proprietários de terras. A esposa Baranantarra compartilhava do poder do em si, administrando seu patrimônio particular e o patrimônio do templo de Baal.
Também enviava missões diplomáticas a estados vizinhos e comprava e vendia escravos. Felizmente, extensos registros financeiros do templo da deusa Baal foram preservados. Eles abrangem os anos de Lugalanda e de seu sucessor, Urukagina, um período no qual as tensões entre rei e comunidade são visíveis e as autoridades do rei é reforçada. O breve reinado de Urukagina foi marcado por suas reformas, que ele registrou em forma de inscrições em edifícios. Urukagina tomou o poder de Lugalanda alegando agir em nome de barqueiros, pastores, pescadores e fazendeiros, deixando também implícito que fora ajudado pelo sacerdócio. No segundo ano de seu reinado, Urukagina se autoproclamou rei, assumindo o título de Lugal. As reformas de Urukagina promulgou em seu édito são a primeira tentativa documentada de estabelecer direitos básicos legais para os cidadãos. Urukagina acusou seu antecessor de ter usurpado a propriedade dos deuses nos templos e afirmou que tinha uma aliança com o deus Cidade de Lagash para proteger dos poderosos os fracos e as viúvas. Afirmou que, sob o reinado de Lugalanda, os homens do Ensi começaram a tomar o controle de terras que eram propriedade privada, invadindo pomares e se apropriando de frutas à força. Ao mesmo tempo, ocorrera abuso de poder do sacerdócio por meio da cobrança de impostos exorbitantes para enterros e rituais religiosos. Urukagina decretou a correção dos impostos, restringiu o poder de autoridades corruptas e governou os templos em nome dos deuses. Mas a avaliação sobre o efeito dessa reforma divide acadêmicos. Uma das escolas considera seu reinado uma espécie de revolução popular no qual homens livres lutaram contra ricos donos de escravos. Outra o enxerga como um indício de transição de economia de templo para o poder secular e da realeza. Em uma análise mais recente, Maekawa vê as reformas de Urukagina como uma expansão do poder real, pois ele desenvolveu o conceito da realeza adotada em sanção divina e o estendeu aos domínios da esposa, o saber, o templo da deusa Baal. A equipe de trabalho desse templo cresceu muito no ano em que Urukagina se autoproclamou Lugal. O conceito de realeza adotado de divindade já havia começado a se estabelecer no reinado dos antecessores de Urukagina. Mas ele o concretizou ao instituir o templo de Baal como um segundo mais importante de Lagash. Embora Urukagina alegasse ter ordenado as reformas sobre orientação divina para acabar com os abusos do poder ocorrido no reinado do seu antecessor, eles podem tão somente ter fortalecido sua posição. Não há registros disponíveis de outras cidades-templos, o que nos permitiria avaliar se esse desenvolvimento era algo comum. E Maekawa parece pensar que não era, mas os documentos nos oferecem um entendimento significativo da maneira como pode ter ocorrido a transição para essa realeza com um novo nível de autoridade. Os documentos do reinado de Urukagina nos oferecem um olhar aterrorizante na vida das mulheres. Lê-se em um dos éditos de Urukagina, abre aspas, mulheres de outros tempos se casavam com 2 homens, mas as mulheres de hoje foram obrigadas a abandonar esse crime. O édito continua a afirmar que mulheres que cometiam esse crime, entre aspas, na época de Urukagina, eram apedrejadas, tendo sua intenção maligna escrita nas pedras.
Esse outro trecho, o Edito, afirma que se uma mulher falar de forma completamente desrespeitosa com um homem, sua boca será esmagada com um tijolo refratário. Analistas feministas recentes interpretaram esses éditos como prova da antiga prática de poliandria e de seu fim durante no regime de Urucagina. Essa interpretação parece não ter consistência, uma vez que não há nenhuma outra evidência disponível em nenhum lugar da Mesopotâmia da prática de poliandria no terceiro milênio a.C. A interpretação de textos cuneiformes é um assunto bastante complexo e técnico, que costuma depender da corroboração de evidências de outros textos ou de artefatos arqueológicos. Assiriólogos são, não sem motivo, cautelosos ao interpretar esse édito na ausência de tais evidências. Existem, entretanto, pelo menos duas possíveis interpretações alternativas do texto. Uma é a de que faz referência a uma correção de impostos, pela qual um imposto sobre divórcio foi eliminado, acabando assim com o abuso de uma mulher sofria quando não podia garantir o divórcio por causa de seu alto custo e se casava de novo. A outra possível interpretação é a de que o édito se refere a viúvas e proíbe que elas se casem novamente. A última me parece ser a interpretação mais provável, uma vez que restrições sobre viúvas se casarem de novo aparecem em vários códigos e leis da Mesopotâmia, tendo sido decretadas melhorias na situação delas só bem mais tarde no conjunto de leis conhecidos como Código de Hammurabi. O segundo édito, sobre os comentários de uma mulher dirigidos a um homem, é ainda mais difícil de ser interpretada. Se ele fizer referência à proposta sexual ou declaração caluniosa de uma mulher a um homem, a punição é relativamente leve em termos de padrões mesopotâmicos de justiça. O máximo que podemos dizer sobre isso é que parece um exemplo inicial do controle do comportamento feminino por autoridades seculares, embora devamos lembrar que os éditos de Urucagina não tinham peso de lei. A interpretação de que os éditos de Urucagina denotem deterioração acentuada e decisiva no status das mulheres parece não ser comprovada, sobretudo em razão das evidências adicionais de mulheres. A interpretação de que os éditos de Urucagina denotem uma deterioração acentuada e decisiva do status das mulheres parece não ser comprovada, sobretudo em razão das evidências adicionais de mulheres em posição de poder que discutiremos a seguir. Em outra de suas reformas, Urucagina decretou que o pagamento e a compensação em alimentos para 3 empregados funerários homens fossem reduzidos de modo drástico e que uma suma sacerdotisa fosse adicionada à lista de empregados funerários pagos. Isso não revela nada sobre as mudanças no status das mulheres, mas mostra a presença de mulheres em altos postos religiosos, fato corroborado por várias evidências. Os registros econômicos do Templo Baal oferecem uma imagem vívida dos diversos papéis e funções das mulheres desempenhando no início do terceiro milênio, pelo menos em Lagash. O templo da deusa Baal, embora sua área se estendesse por apenas 2,6 quilômetros quadrados, empregava de 1.000 a 1.200 pessoas ao longo de um ano. Toda a administração desse templo e da equipe de trabalho ficavam nas mãos da rainha Shagishag, esposa de Urucagina, que também cuidava do templo dedicado aos filhos da deusa Baal. Este, nominalmente sob a administração dos filhos do casal real. Como administradora desses 2 templos, a rainha exercia autoridade legal e econômica sobre seus domínios. Também atuava como uma sacerdotisa do templo.
No primeiro ano do reinado de Urukagina, a equipe doméstica de trabalho da rainha consistia de 150 escravas, trabalhando como fiandeiras e bordadeiras de lã, cervejeiras, moleiras e cozinheiras. A lista de pagamento menciona ainda uma cantora e diversos músicos. Outros trabalhadores eram homens livres, que recebiam suprimento semanal de alimentos e também espigas de milho e animais de arado. 100 pescadores forneciam peixe. O fazendeiro de porcos empregava 6 escravas para moer os grãos para a alimentação de porcos. Na cozinha trabalhavam 15 cozinheiros e 27 escravas que faziam trabalho servil. A cervejaria empregava 40 funcionários homens, que eram livres, e 6 escravas. Cerca de 90 funcionários cuidavam dos animais, entre eles 5 fazendeiros de gado, cujo chefe era irmão da rainha. Essa informação interessante das listas de pagamentos nos conta por acaso que a rainha, assim como provavelmente seu marido, era plebeia de nascimento. O registro mostra que no reinado do antecessor de Urukagina, cada uma das crianças reais tinha um conjunto de servos e era dona de propriedades independentes. Cada criança tinha uma ama de leite, uma babá, diversas criadas, um cozinheiro, um ferreiro, várias escravas moleiras, um jardineiro e diversos ajudantes de jardinagem. Essa extravagância se restringiu, de certa forma, sob o regime de Urukagina. Não há amas de leites na lista, talvez porque as crianças já estivessem grandes para isso. E também não há babás. Cada criança tinha 1 ou 2 servos pessoais e um cabeleireiro atendia a todas. Todas as crianças possuíam ainda terras próprias, bem como escravos e artesãos necessários para a manutenção dessas terras. Apesar de suas afirmações em contrário, o rei Urukagina consolidou seu poder pessoal e familiar e também suas propriedades, e é possível observar isso pela comparação das listas de equipes de trabalho do templo de Baal, referentes a cada ano do regime de Urukagina. Ano 1, 434. Ano 2, o ano em que se autoproclamou Lugal, passou de 434 para 699. Aumento drástico semelhante no ano 2, ano 1, 135, aí ano 2, 229, ano 3, 206, ano 4, 285, ano 5, 188 e ano 6, 221. Urukagina foi derrotado de forma violenta por outro rei usurpador, Lugalzagesi, na cidade de Uma. Embora ele tenha expandido suas terras e se auto-nomeado soberano absoluto de toda a Suméria, não conseguiu consolidar suas conquistas e administrá-las como um estado unificado. Esse feito foi realizado pelo homem que o derrotou e acabou com a independência de Lugash, o rei Sargão da Acádia, cerca de 2350 a 2230 a.C. Nesse período de Urukagina, podemos então observar os primeiros estágios de formação de realeza e cidade-estado, que precede a formação de estados-nações. Percebemos que o militarismo e o emprego das mulheres escravas nos estados-templos já estão bem estabelecidos. Também percebemos tensões e conflitos entre vários grupos de donos de propriedade, o rei e seus homens, donos de terras privadas e de escravos, os sacerdotes administradores dos estado-templo e as comunidades independentes do templo proprietários de terra. Nesses conflitos, os usurpadores da realeza, que por definição eram homens militares, usaram suas famílias, principalmente as esposas, para consolidar e garantir seu poder. Assim, mulheres dessa classe tinham posições significativas, poder econômico, legal e judicial, e podiam, com relativa frequência, representar os maridos em todos os âmbitos. Ao mesmo tempo, mulheres de classes mais baixas
desempenhavam diversos papéis econômicos como artesãs, trabalhadoras da indústria doméstica, enquanto escravas estrangeiras representavam grande parte da força de trabalho dos templos. Devemos também observar que logo no primeiro esforço de um rei para estabelecer a lei e a ordem, proclamando um édito, um dos aspectos da regulação diz respeito ao papel de gênero das mulheres, ou seja, o direito de se casar de novo e a maneira que falam com os homens. Esse fato, embora inconclusivo de forma isolada, terá grande significado quando analisarmos mais tarde os diversos códigos de lei. Nesse aspecto, o Edito de Urucagina está próximo ao início de um lento e constante processo de transição do status das mulheres e de definição de gênero, que levou quase 2.500 anos. É esse processo que esse livro busca documentar e interpretar. O rei Sargão da Acádia, um soberano semita, fundou uma dinastia que se estendeu por partes da Suméria, a Sul, entre parênteses, a Assíria, elas e o Vale do Eufrates, cerca de 2371 a 2316 a.C., para governar esse domínio vasto e sem lei. Sargão instituiu cidades de guarnição e fez alianças. Também fortaleceu seu regime de colocar gente de confiança para governar as cidades-estados, antes independentes, que agora faziam parte do seu domínio. Ele nomeou a filha numa suma sacerdotisa do templo do deus da lua da cidade de Ur e do templo de An, o supremo deus do paraíso em Uruk. Uma vez que Encheduana era também devota de longa data da deusa suméria Inanna, sua nomeação simbolizava a fusão de Inanna com a deusa acádia Ishtar. Segundo parece, Enheduanna era extremamente talentosa e politicamente perspicaz. Sargão falava a língua acádia e a promoveu a idioma administrativo oficial, mas sua filha era uma ilustre poetisa, a primeira poetisa conhecida da história, e escrevia em língua suméria. Um acadêmico diz que ela usava esses talentos para propagandear a união dos semérios e acádios em um estado capaz de levar o regime mesopotâmico às mais longas distâncias do Oriente Próximo Asiático. A poesia e os hinos à deusa Inanna, de autoria de Encheduanna, perduraram além dela. Após a morte de Sargão, o novo soberano de Ur tirou Enheduanna de sua posição de suma sacerdotisa. Ela escreveu sobre essa injustiça em um longo hino, apelando à deusa Inanna para curar suas feridas e fazê-la retornar ao ofício. Enheduanna é citada e comentada como poetisa com frequência em escritos sumérios posteriores. De forma semelhante, o neto de Sargão, Naram-Sin, o Grande, nomeou a filha Ineanana numa sacerdotisa de Ur. Essa prática foi depois seguida por soberanos sumérios e acádios por 500 anos. O registro escrito mostra que 13 sacerdotisas reais ocuparam a posição por uma média de 35 a 40 anos, por volta de 2280 a 1800 a.C. Depois do colapso do Império Sargônico e da longa e complexa luta por dominância entre as cidades-estados da Mesopotâmia, vários soberanos promoveram casamentos dinásticos e diplomáticos, como forma de consolidar benefícios militares e evitar conflitos. Por exemplo, no período da terceira dinastia de Ur, os soberanos de Ur arranjavam casamentos entre suas filhas e filhos dos soberanos de Mari e outras cidades. Antes, alguns poemas e canções
Alguns poemas e canções de amor escritos por damas do Império da dinastia de Ur III foram preservados. A tradição de casamentos dinásticos continuou no Oriente Próximo e em outros lugares e épocas. Sempre que os soberanos dinásticos precisavam legitimar ou fortalecer o regime sobre territórios conquistados ou vizinhos. Era uma maneira mais nobre e elaborada de comércio de mulheres, praticado muito antes em quase todas as sociedades, limitando as filhas de famílias governantes de classe alta a um papel especial e bastante ambicioso. De certo modo, elas eram apenas fantoches dos projetos diplomáticos e ambições imperialistas de suas famílias, em nada diferentes dos irmãos, que às vezes eram forçados a casamentos e não tinham mais poder de escolha do que as mulheres. Ainda assim, como qualquer estudo minucioso de casos específicos deve mostrar, essas princesas costumavam ser influentes, ativas politicamente e poderosas. O papel delas, como futuras esposas de casamentos diplomáticos, exigia que recebessem a melhor educação disponível. É muito provável que essa tendência a educar princesas para que pudessem ser informantes e representantes diplomáticas dos interesses da família depois de casadas conte com uma evidência ocasional de oportunidades educacionais iguais para mulheres. Mesmo diante das desvantagens educacional geral feminina ao longo do tempo histórico. O que deve ser lembrado é que esse pequeno grupo de filhas de classe dominante nunca representou todas as mulheres da época e da sociedade. Diversos textos legais da terceira dinastia de Ur, conhecidos como Código de Ur-Nammu, além do Código de Lipti e Shitar, das dinastias de Isin e Lara, perduraram para nos mostrar um pouco da vida social e econômica da época. Durante esse período, a prática de nomear princesas como sumas sacerdotisas continuou. A nobre e muito característica estátua da sacerdotisa Inamatuma de Isin, que supostamente representa também a deusa Ningal, é prova do prestígio e da honra sempre acreditada às mulheres do sacerdócio. No período de 2000 a 1800 a.C., os contínuos conflitos e a fragmentação política marcam a instável luta por poder de várias cidades e cidades-estados. Por volta de 1965 a.C., Shin Kashidi e Isin conquistou Uruk e fundou uma dinastia, construindo um templo na cidade de Durum e lá instituindo sua filha Nin Shatapadi como uma sacerdotisa. Quando o rei de Lara derrotou o pai dela e acabou com seu reinado, Nin Shatapadi foi exilada. Ela escreveu uma carta eloquente a seu conquistador, apelando à generosidade dele para poupar a cidade de Durum e seu templo e restituí-la à função sacerdotal. Essa carta tornou-se um modelo do tipo e foi incluída no currículo da escola de escribas, onde a própria havia se formado. Esse incidente é importante não apenas para nos mostrar a iniciativa de uma mulher na área de relações públicas, mas também porque nos oferece evidências de que as mulheres desse período ainda eram formadas escribas. Conforme traçamos o desenvolvimento do papel da esposa real e da filha real como substitutas do marido e do pai, podemos encontrar evidências em outro lugar e cultura, a cidade de Mari, que ficava localizada mais ao norte da Suméria, onde hoje é a fronteira Iraque-Síria. Uma compilação de documentos reais datados de 1790 a 1745 a.C. descrevem uma sociedade que dava às mulheres da elite grande alcance em atividades econômicas e políticas. As mulheres, assim como os homens, possuíam e administravam propriedades, podiam fazer contratos no próprio nome, abrir processos e atuar como testemunhas.
Participavam ainda de transações comerciais e legais como doações, vendas de propriedade e realização de recebimento de empréstimos. Algumas mulheres aparecem na lista que mostram quem presenteava o rei. Tais presentes eram um imposto ou um tributo de vassalo, o que indicava que a mulher tinha posição política e direitos. As mulheres eram também escribas, instrumentistas e cantoras. Realizavam funções importantes como sacerdotisas, adivinhas e profetisas. Como o rei consultava com regularidade profetas e adivinhos antes de tomar qualquer decisão importante ou antes de ir à guerra, essas pessoas eram, na verdade, conselheiros do rei. O fato de os documentos de Mari não fazerem distinção entre o valor de profetas e profetisas demonstra o status relativamente igual das mulheres da elite na sociedade de Mari. O assiriólogo Bernard Frank Bato explica a posição das mulheres em Mari, em comparação com outras culturas da Mesopotâmia, como um vestígio cultural de um estágio anterior de desenvolvimento. Escuta o que ele disse. Apenas recém-saídos do estágio tribal, esses soberanos amoritas mantiveram muitas das características da herança tribal em suas políticas econômicas emergentes. Ao contrário das cidades-estado desenvolvidas com posições e cadeia de comando mais demarcada e institucionalizadas, os reis amoritas do norte parecem ter mantido um estilo patriarcal de governo. Toda autoridade ficava nas mãos do rei, que supervisionava pessoalmente todas as operações, ou pelo menos delegava pessoalmente tal autoridade caso fosse necessário. Aqui acabou o comentário dele. Continuando. A sugestão de que o papel de substitutas das mulheres seja característico de um conceito mais inicial de regime real é intrigante e corrobora minha análise de que status e papéis das mulheres se tornam mais limitados conforme o aparato do Estado se torna mais complexo. Alguns dos documentos de Mari fornecem um retrato nítido das vidas e atividades dessas damas reais no papel de suplentes de seus parentes homens. A rainha, primeira esposa do rei, tinha poder independente do palácio, no templo, em oficinas e atuava como substituta do rei quando ele estava ausente por motivos de guerra ou missão diplomática. Por conta própria, ela administrava sua propriedade e supervisionava a equipe de trabalho feminina do palácio. As esposas secundárias do rei, em ordem de classificação, eram acomodadas em palácios distantes, que o rei parecia visitar a intervalos regulares, e onde elas realizavam tarefas administrativas semelhantes. Uma delas era Kushimatun, a esposa secundária do rei, e Asha'adu de Mari. Uma carta escrita por ela revela a extensão e os limites de seus poderes. Ela havia estabelecido e administrado a casa, o palácio do rei, e orava por ele com regularidade perante os deuses Dagan, o deus Dagan. Porém, por algum motivo não explicado, era considerada pessoa indesejada e falsamente acusada de má administração. A casa que estabeleci será entregue a outra pessoa? Kushimatan apelou ao rei. Então, por que me alienaram completamente de sua afeição? O que eu tomei de sua casa? Instrua seus fiscais para que inspecionem sua casa. Salve minha vida. Você sabe que estas são as palavras que suplico perante Dagan por você. Que tudo fique bem com Ishma-Adu, para que eu também possa prosperar sob sua proteção. O poder da esposa, como a do vassalo homem, dependia da vontade e do capricho do rei, como um vassalo feudal de uma época posterior. Kushimatun entendia que somente com a proteção de seu senhor havia segurança para ela. Em seu caso, essa proteção não foi muito eficaz. E Ashma-Adu, ele próprio, um usurpador assírio, foi derrotado por Zihilin, que assim recuperou o trono dos antepassados.
Nesse momento, Kushi-Matun e todas as outras damas reais se tornaram prisioneiras de guerra para o conquistador. Mais tarde, em Israel, o vencedor adquiriu o harém do rei anterior como parte da legitimação de seu direito ao trono. Não sei se vocês estão escutando esse barulhinho, mas está chovendo aqui. Vai com chuva mesmo. O mesmo destino tiveram as muitas filhas do outro rei de Mari, que reinou antes de Zihim-Lim. Quando o pai foi deposto por um conquistador assírio, essas filhas criadas nobremente que haviam sido formadas na arte do canto, foram entregues como escravas a uma autoridade secundária do novo governo. Não foram enviadas às fábricas têxteis, mas se tornaram escravas domésticas. A correspondência da rainha Shibitu com seu marido, o rei Zihim-Lim, tem especial importância. Bato comenta sobre ela. O papel de Shibitu é excepcional no alcance e na absoluta multiplicidade de atividades nas quais estava envolvida. Sua influência era sentida por toda parte. Não surpreende que tantos a estimassem. A rainha Shibitu atuava como suplente do marido durante suas ausências frequentes. Recebia relatórios dos administradores da cidade de Mari. O governante de Terca, uma cidade vizinha, respondia à rainha sobre assuntos comerciais e executava suas ordens. Os governantes e reis subordinados a homenageavam em termos geralmente reservados apenas ao soberano. Shibitu ofertava sacrifícios, supervisionava oráculos e profecias e eventos de grande importância sobre os quais ela aconselhava o rei com regularidade. Também executava as ordens do rei. Em certa ocasião, o marido ordenou que ela selecionasse algumas prisioneiras que estava evitando para casa. Entre elas, há algumas sacerdotisas Ugubadatum. Selecione as sacerdotisas e as envie o resto, para a casa das tecelãs. Escolha dentre as 30 tecelãs as quantas forem de escolha atraentes que não tenham defeitos dos pés à cabeça, e as envie para Vara Ilisu. E Vara Ilisu deve dar a elas o véu de Subartu. Além disso, o documento do status delas deve ser alterado. Dê orientações sobre as rações para que a aparência delas não piore e, quando selecionar as tecelãs, deixe que o Ara Ilisu as guarde. Aqui é óbvio, o rei instruiu a esposa a selecionar mulheres dentre as prisioneiras para seu harém. Sua preocupação quanto à beleza delas e as instruções de que recebessem alimentação adequada para manter a aparência são provas disso. Mas, em carta posterior, o rei revogou sua ordem. Ele escreveu à esposa: haverá mais prisioneiras de guerra a meu dispor. Eu mesmo selecionarei, dentre estas quais pegarei as garotas para o véu, e as enviarei a você. A cooperação da esposa nessa questão é dada como certa, e supõe-se que o uso sexual das prisioneiras por seu marido, que servia não apenas para satisfazê-lo sexualmente, mas também para aumentar seus domínios e status, era algo rotineiro. Ainda assim, como vimos pelo caso de Kushi-Matun, qualquer nova conexão sexual do marido era uma possibilidade de ameaça à posição da primeira esposa, mesmo que ela estivesse legalmente em uma situação mais segura do que as esposas secundárias. O rei Zihim-Lim arranjava casamento político para as filhas. Quando ele casou sua filha Kirum com Kasha-Samu, soberano de Ilhasura, também a nomeou prefeita da cidade de Kayasumu. Kirum, que parece ter sido uma mulher determinada, exercia sua autoridade como prefeita.
Também se correspondia com o pai a respeito de assuntos políticos e o aconselhava sem limitações. Suas atividades desagradavam o marido, que se tornou cada vez mais cruel com ela. O conflito conjugal agravou-se pelo fato de que Kaya Sumu também havia se casado com uma irmã ou meia-irmã de Kirum, uma mulher chamada Shibatun. O relacionamento entre as duas irmãs, qual delas foi a primeira esposa e qual era a secundária, não está claro nos documentos disponíveis. O casamento de duas irmãs com o mesmo homem ocorreu em inúmeros casos na sociedade mesopotâmica. Nesse caso específico, terminou mal para Kirum. O marido tinha clara preferência por Shibatun e o casamento deu tão errado que Kirum pediu ao pai permissão para voltar para casa, o que seria equivalente ao divórcio. Em uma carta ao pai, descreveu em detalhes uma discussão dentre uma longa lista de brigas domésticas. Samu levantou-se e disse diretamente a mim: você comanda a prefeitura aqui, mas como eu, por certo, vou matá-la. Deixe-o vir, sua estrela, e levá-la de volta. Sua estrela é como ela se referia ao pai. A carta continua. Ela levantou-se, Shimatun, diante de mim, dizendo o que segue. Quanto a mim, deixe minha estrela fazer o que ele quiser comigo, mas eu farei o que eu quiser. Se ele, o rei, não me levar de volta, eu morrerei, não vou viver. A despeito desse apelo desesperado de Kirum, seu pai aparentemente não fez nada. Na carta seguinte, Kirum ameaçou tomar medidas mais drásticas. Se o meu senhor não me levar de volta, irei até Mari e lá pularei, cairei do telhado. Isso surtiu o efeito desejado. O pai, mais uma vez ausente a trabalho, instruiu a esposa a providenciar a volta de Kirum para Mari. Não existe registro formal de divórcio, mas o efeito foi o mesmo. O rei Zirinlim tinha várias filhas. 8 delas foram entregues em casamento a vassalos do pai, com o intuito de que isso os aproximasse do rei. Essas mulheres costumavam atuar como mediadoras entre o pai e o marido. Assim, uma das filhas, Tizifatun, apelou ao pai para que enviasse 100 tropas para ajudar o marido em um conflito local. Do contrário, disse ela, o inimigo vai tomar a cidade. Agora, justamente por minha causa, as pessoas estão preocupadas com ele, dizendo, como ele pode ser casado com a filha de Zirinlim e ser leal a Zirinlim? Deixe, meu pai, o Senhor saber disso. É nítido que o objetivo desses casamentos diplomáticos era garantir alianças entre o soberano local e suas obrigações mútuas implícitas. É impossível não se deixar afetar pelo tom competente e assertivo da carta da filha. Outra das filhas em um casamento diplomático não se saiu tão bem. Suas cartas são longos e detalhados protestos sobre como o marido a tratava mal. Ela também apelou ao pai para que a levasse de volta para casa. Em seu caso, o rei aconselhou, vá e cuide da sua casa. Mas, se isso não for possível, cubra a cabeça e venha até mim. Esse conselho não surtiu o efeito desejado. A filha fugiu para os domínios de um soberano vizinho, onde o marido se contentou em deixá-la como praticamente prisioneira. O desfecho de seus problemas conjugais é desconhecido. 2 das filhas do rei eram sacerdotisas, Naditun, e delas dedicada ao deus Samas, e a sua consorte, Aya em Sipu. Como todas as sacerdotisas, ela havia levado um dote para o templo e continuou sendo sustentada pela família. Algumas Naditun eram bastante ativas em empreendimentos comerciais, comprando e vendendo propriedades e escravos, e fornecendo empréstimos e taxas de juros comuns de agiotas. A maioria delas mantinham escravos para fazer o trabalho servil. No caso de Erishi Aya, ela morava em um claustro
e não estava satisfeita com isso. Realizava um trabalho importante, sempre orando pelo rei. Ela o informou desse fato para sustentar a sua reivindicação por rações adequadas. As cartas têm um tom de lamento. Agora, as filhas da sua casa estão recebendo suas rações de cereais, roupas e cerveja boa. Ainda que apenas eu seja a mulher que ora por você, não recebo suprimentos. Esse tema é recorrente em várias de suas cartas. Em uma delas, escrita para a mãe, ela diz: eu sou filha do rei, você é a esposa do rei. Mesmo desconsiderando as tábuas como as quais seu marido e você me fizeram entrar no claustro, eles tratam bem soldados capturados como presos de guerra. Vocês, então, me tratam bem. Não fica claro se o motivo das reclamações era porque os pais negligenciavam ou se a negligência era da parte das autoridades do templo. Uma de suas declarações parece indicar a segunda opção. Minhas rações de cereais e roupas, com as quais meu pai me mantém viva, eles uma vez me deram. Então faça com que me deem as rações agora, para que eu não morra de fome. O Bato observa que protestos semelhantes aparecem em cartas de várias Naditun e em Sipô. Isso pode refletir, ele acha, uma padronização que de certa forma prejudica a nossa noção de urgência. Também pode representar corrupção ou negligência da parte da autoridade do templo. Erish Aya pode ter sido vitimada pela família ou por seus superiores no templo, mas sua própria postura em relação a quem trabalhava para ela não era nada generosa. Ela escreveu ao pai: ano passado você me mandou 2 escravas e uma dessas escravas precisou morrer. Agora você me trouxe mais 2 escravas e destas uma escrava precisou morrer. A própria princesa, segundo seus protestos, ameaçada de morrer de fome, sentia apenas aborrecimento e irritação pela morte de 2 escravas. Estas são algumas das informações que temos sobre as filhas do rei Zihilin. Suas cartas nos oferecem um olhar íntimo da vida familiar cerca de 2.500 anos atrás e mostram um grupo de mulheres articuladas e determinadas envolvidas em assuntos públicos e privados, defendendo seus direitos de maneira autoconfiante. Era um grupo excepcional de mulheres? Sabemos que Zihilin delegava mais autoridade e poder à mulher em sua família do que de costume. Por exemplo, uma mulher chamada Adulturi, que pode ter sido sua mãe ou irmã mais velha, atuava como sua suplente supervisionando oferendas religiosas a oráculos em Mari. Ela comprava suprimentos e, em outros momentos, tomava decisões legais. Não podemos dizer com certeza se as outras princesas eram da autoridade semelhante. Por outro lado, pode-se concluir com base na reação violenta e bem-sucedida do marido de Kirun, que a concessão de autoridade independente à esposa pelo pai dela era uma prática incomum e inaceitável. As ricas imagens que restaram da civilização mesopotâmica corroboram a suposição de que as mulheres da elite eram respeitadas e conferiam dignidade a uma cultura que conseguia enxergar sabedoria e autoridade na figura feminina. Vê ilustrações 5, 14 e 15. Espera aí que eu vou pegar. A ilustração 5 é aquela cabeça, né? Que eu já mostrei, relembrando. Aí a outra foi 14 e 15. Minutinho. Ó, 14 é a mulher em oração. Essa mulher, em Bagdá, Museu do Iraque. Essa mulher aqui, ó, de cima. Mulher em oração. Aí a 15 é a estatueta da mulher em adoração. Por volta de 2900 a 2460 a.C. Tá no Museu Britânico. Esse aqui de baixo. Aquele museu. Aí voltando. Aqui minha coluna tá doendo já. Aí, né, tá pertinho.
Agora está pertinho. Após uma visão geral de fragmentos de evidências relacionadas às mulheres mesopotâmicas em diferentes culturas ao longo de um período de 1400 anos, o que aprendemos? Vimos evidências extensas de sociedade nas quais a participação ativa das mulheres na vida econômica, religiosa e política era dada como certa. Igualmente dada como certa era a dependência delas e a obrigação em relação aos parentes homens e maridos. Para a elite dominante, o interesse próprio como usurpadoras da realeza exigia que o estabelecimento do poder se tornasse o que um analista de maneira sagaz chamou de burocracia patrimonial. A garantia do poder deles dependia da distribuição de familiares em importantes posições subordinadas de poder. Tais familiares, nesse período inicial, costumavam ser mulheres, esposas, concubinas ou filhas. Que, digamos assim, surgiu o papel da esposa como suplente, no qual encontraremos mulheres a partir desse período. Observamos a extensão e os limites do poder delas representadas pela rainha Xibitu, né? Que executava as ordens do marido ao governar o reino e selecionar mulheres dentre as prisioneiras para o harém dele. Nossa, que trabalho interessante. Sua imagem pode ser uma metáfora perspicaz para o que significava na época, o que significou por quase 3.000 anos para uma mulher pertencer à classe alta. O papel da rainha Xibitu, de esposa como suplente, é a posição mais alta a qual essas mulheres podem aspirar. O poder delas deriva inteiramente do homem do qual dependem. A influência e o verdadeiro papel em moldar os eventos são reais, assim como o poder sobre homens e mulheres de classes mais baixas que elas possuem ou controlam. Mas, em relação à sexualidade, são completamente subordinadas aos homens. Aliás, como vimos nos casos de diversas esposas reais, o poder delas na vida econômica e política depende do quanto é satisfatória a servidão sexual e seus homens. Se não os agradarem mais, como no caso de Kirum e Kunshimatum, perdem o poder por capricho de seus senhores. Assim, as mulheres acabaram se percebendo de forma bem realista dependentes dos homens. Isso se manifesta com perfeição na oração de Kushimarum. Assim como o vassalo feudal de uma época posterior, ela entendeu que sua única segurança era a proteção de seu senhor. É impressionante e assustador contemplar que ela orava não pela própria proteção, como o interesse próprio dita, mas por seu senhor. Abre aspas. Para que eu também possa prosperar sob sua proteção. Fecha aspas. O que vemos aqui é o surgimento de um conjunto de relações de poder nas quais os homens adquiriram poder sobre outros homens e sobre todas as mulheres. Assim, os homens da elite se viam como aqueles que podiam adquirir poder sobre outros, riqueza em bens e em servidão sexual. Ou seja, a aquisição de escravas e concubinas para um harém. Mulheres, mesmo as mais seguras, bem-nascidas e autoconfiantes, imagina as outras, viviam-se como pessoas dependentes da proteção de um homem. Este é o mundo feminino do contrato social. Mulheres cuja autonomia lhes é negada, dependem de proteção e se empenham para conseguir o melhor apoio possível para elas mesmas e seus filhos. Se nos lembrarmos de que estamos aqui descrevendo um período histórico no qual nem os códigos de leis formais haviam sido escritos ainda,
podemos começar a perceber quanto as definições patriarcais de gênero estão enraizadas na civilização ocidental. A matriz das relações patriarcais entre os sexos já tinha um lugar fixo antes dos desenvolvimentos econômicos e políticos institucionalizarem por completo o Estado, e muito antes de a ideologia do patriarcado ser desenvolvida. Nesse estágio inicial, a transição de uma classe para outra ainda era relativamente fluida, e a ascensão social era uma possibilidade distinta até mesmo para as classes mais baixas. De forma gradual, fazer parte de uma classe específica passou a ser algo hereditário. A transição definitiva para a nova organização social era a institucionalização da escravidão. A fim de entender mais sobre a conexão entre estrutura familiar e desenvolvimento da escravidão como sistema de classes e a institucionalização do poder do Estado, devemos observar com mais atenção esses aspectos do desenvolvimento histórico e tentar reconstruir a tessitura de vidas femininas que não fazem parte da elite. Então é isso, paro por aqui porque terminei hoje mais um capítulo para vocês. O capítulo 3. Terminado o capítulo 3. Então é isso, pessoas, ó. Tamo junto, lendo, ouvindo. No caso de vocês, eu lendo, vocês ouvindo. Obrigada pelo apoio, pela presença. Um cheiro e até a próxima. Tchau.